quase tentado a continuar a conversa sobre o cinema, as idas ao cinema, porque também tenho uma história em Lisboa, num cinema de indianos, que tinha 13 anos, fui com os amigos tentar ver um filme pornográfico e como achámos que não íamos entrar naturalmente, então pusemos às cavalitas uns dos outros com uma gabardine e conseguimos ver o filme. Não era o Garganta Funda, mas pronto. Ora bem, isto vai ser o mais próximo que eu estarei de um discurso do Prémio Nobel. Portanto, escrevi um texto para justificar este convite, que muito agradeço. E com uma palavra destas, respeito, não é? Pediram-me na altura para dar um título, e eu dei o título de Respeito é muito bonito. Não é? Parece-me que é isso. Ora, a respeito do respeito, ou dos muitos e variados respeitos e formas de o praticar, cingi-me a uma breve autobiografia prematura, porque só tenho quase 47 anos, não é? E parece-me que isso é muito pouco na vida humana e mais ainda no universo. No entanto, numa vida de um humano já é qualquer coisa. É o suficiente para perceber que o mais perto do respeito, por um recém-nascido e mais tarde por uma criança filho único, terá vindo os avós, os dois avós paternos e a avó materna, que foi a pessoa mais presente nesses verdes anos. O maior exemplo do respeito por uma nova vida na família devo, em particular, à minha avó Vessadas, já desaparecida como todos os meus avós. Dediquei-lhe um conjunto de cartas escritas num período de exílio e publicadas no livro Coovade e Salazar, numa altura em que eu estava na Holanda, estava longe e a minha avó morria e sem que eu lhe pudesse agradecer de viva voz o seu exemplo maior. Era na sua vida tolerante, abnegada, compassiva e de trabalho em que pensava quando escrevia. E sempre que aqui volto, quando as provações me abalroam e é forçoso resistir, é nela que penso. Foi a minha primeira professora, a avó Vessadas, o meu lugar de paz e sabedoria. Era uma mulher religiosa e até posso dizer beata, mas isso não lhe toldava o riso e a tolerância para com as minhas escolhas de budista de inverno e nudista de verão. A avó Vessadas era capaz de chamar trampolineiros aos mentirosos, os políticos sobretudo, mas nunca se encolerizava, nunca perdia o controle e a dignidade. Isto são formas de respeito transversais e universais. Nada tem a ver com dogmas, religião ou ideologias. São leis supremas da vida. Felizmente aprendi-as muito cedo com a minha avó Vessadas. Ora, as palavras foram e creio bem serão a minha forma de vida. Acho que no fundo de uma frase pode estar toda a essência de um indivíduo. Não posso dizer que tive o respeito de todos os pares, mas isso não é de todo relevante, ninguém tem, nem morto. Uma coisa sei é que escrever pode ser uma arma, ou então uma pena inspiradora. Pode ser uma arma poderosa e de vingança até. Se for esse o instinto do escritor, como já foi o meu, a verdade desse momento até pode estar lá, mas perde-se a hipótese de evolução. Sabe bem estar aqui, é sinal de respeito pelo meu trabalho, por mim, tal como ser lido, premiado, elogiado. No entanto, o maior respeito, penso eu, só chega quando depois de reler o que a mão ditou, o que está aqui escrito até, poder acreditar que foi uma obra muito maior do que o autor. Talvez do divino. É o meu lado de budista de inverno a falar. Enquanto escritor, o meu único romance publicado, que está ali, chama-se A Escada de Istambul, conta de forma livre e ficcionada, a partir de factos reais, as várias biografias da família sefardita Camondo. Isto foi uma história que eu descobri quando era guia da agência Nomade do Porto. Era guia de viagens. E foi naquela escada que esta história apareceu, um encontro. Ora, ao escrever este livro, a história desta família, deparei-me com coisas como a fortuna não pode comprar o respeito. Eram enormemente ricos, eram os Rothschild do Oriente, mas não foi isso que lhes deu o respeito.
porque eram judeus, logo foram perseguidos e exterminados. Ou seja, o respeito não se compra, conquista-se. E nem assim temos a segurança de que será conquistado. Talvez por isso, acima do poder, do dinheiro, nesta família estivesse a filantropia anónima como o modo de vida, o serviço. A obediência a forças muito mais poderosas daquelas que pode um homem, um clã, um partido, um país ou mesmo uma religião. Faz parte do percurso inacabado da sabedoria a que faz de um homem sábio, porque se sabe calar tanto quanto sabe ousar. Os Camões ensinaram mais do que qualquer família de sangue, exceto avovsadas. Eu penso que o respeito intelectual pode vir a par do respeito físico. E, curiosamente, muitos são os artistas, escritores, que fazem da sua arte uma espécie de um combate, da vida, um ringue. Como estar aqui, em vez de ser um palco, um ringue. E aí adversários. Não, discordo. Porquê? Porque acho que há uma dualidade entre o touro enraivecido, não sei se lembram desse filme, e o justiceiro de palavras, que é o escritor, e que pode ser que, no fundo, usa as palavras como punhos. No entanto, também se pode usar o contrário, não é? Que é o respeito humilde de quem consegue superar-se por outras vias mais compassivas, não é? E escrevi uma última frase dizendo que estou e estarei entre estes dois mundos, respeitando ambas as minhas naturezas. Fiz mal a conta, porque ainda tenho 8 minutos. Não li em voz alta. Há algumas pessoas aqui que eu conheço, aliás, a minha paginadora do último livro, do penúltimo, o motorista acidental é daqui de Matosinhos, a Mariana Almeida, não sei se veio, penso que não acabou por não vir. E tenho uma relação fortíssima com o Norte, porque esta Avovsadas era de Braga, de Barcelos. E não a escolhi à toa. E brinquei com esta história do Nobel, porque o Saramago, quando ganhou o Nobel, é o nosso único Nobel, na verdade é o único em língua portuguesa, referiu-se a um avô como inspiração. Penso que haverá muitas pessoas que terão nos avós e nos pais as inspirações. Ou seja, o respeito é, de facto, uma aprendizagem. Mais do que tudo, não é? E é na família que isso se cria e se desenvolve e, eventualmente, perdura e até ao fim. E, por sua vez, fazemos exatamente o mesmo com os filhos. Alguém me perguntava como é que eu era capaz de educar filhos se estou sempre a viajar. E se eles não vão comigo, não é? Ora, educar filhos não é só estar presente, podemos estar presentes e não educar nada, não é? Portanto, provavelmente o maior exemplo que lhes pude dar até agora foi este, que viajar é talvez a melhor forma de descobrirmos estas palavras, o respeito, a alteridade, a melhor forma de conhecermos o outro e a nós próprios, não há outra. E não é preciso fazer grandes viagens. Aliás, agora as minhas viagens basicamente são em Lisboa, a fazer passeios de tuk-tuk. Que é uma pergunta que também me fazem. Esse livro tem muitas curiosidades. É um livro de crónicas, onde lidei, por exemplo, com a palavra respeito na forma das autoridades da polícia, não é? A polícia não tem muito respeito por esta atividade, não é? Para não dizer que não tem nenhum, não é? E uma vez estava a passear umas pessoas portuguesas que me perguntaram o que é que eu estava ali a fazer. Se eu era uma espécie de Gonçalo Cadilho frustrado. Eu disse, não de todo, eu estou aqui a fazer isto porque isto é uma narrativa, um divertimento sociológico que eu estou a fazer e que provavelmente só como jornalista é que pude ter pessoas tão próximas a dialogarem como se estivessem num confessionário. Como experiência, não pode ser melhor. Para um repórter, para um jornalista, para um viajante também. Porque muitas destas pessoas não são portuguesas. E conta ainda uma outra história, que também pode ter a sua graça, sobre o respeito. Passei um casal de holandeses a quem eu disse que tinha morado na Holanda, tinha estado lá, por circunstâncias até um bocado penosas, mas também porque a minha mulher é uma fadista que tem muito sucesso na Holanda, é a Cristina Branco,
é a minha mulher, mãe da minha filha mais nova, e o casal dizia: não pode ser, você está a mentir, não pode ser, você não é o marido da Cristina Branco, então o que é que o marido da Cristina Branco está aqui a fazer, a guiar tuk-tuks? E eu dizia: pois lá está, isto é um preconceito e é uma falta de respeito tremenda, quer dizer, isto é um trabalho simplesmente notável, guiar tuk-tuks. Um embaixador, um poliglota, uma pessoa de cultura, uma pessoa, um apaixonado pela história, etc. Não é de todo um trabalho menor. Mas a parte interessante é essa. Porquê o desrespeito por ser um condutor de tuk-tuks? Porquê o desrespeito por ser um técnico de som? Um faxineiro, etc. Isso parece-me um perfeito disparate e até uma das coisas mais trágicas das relações humanas. Mas isto tudo porque nada disto se faz sozinho, não é? Este evento, os livros, aquela fotografia do Cartier-Bresson foi-me oferecida. Gosto muito de ter na capa porque pensei que a tinha que pagar. Os Camondo, que eu não conheci, mas que tenho fotografias em casa como se fossem da família, ao lado dos avós, passaram a ser parte da família. O Sr. Meté, que era no cimo desta escada, não sei se conhecem Istambul, mas se já foram ao bairro de Gálata, Gálata, no cimo desta escada há um restaurante que foi uma prisão inglesa. E este senhor, que eu conheci nesta escada de madrugada, me contou a história dos Camondo, a primeira parte, a primeira versão, tem lá o seu restaurante e a sua casa. E isto é uma recomendação. Pronto, às vezes perguntam-me coisas, onde é que devem jantar e tal. Pronto. Beber um bom raki. Raki, importante. E 3 minutos. Ou seja, viajar, escrever, o jornalismo primeiro, a literatura entretanto, mas a palavra sempre. E lá está, temos aqui uma palavra enorme. Parece que as conferências TED Talk não são temáticas, necessariamente, não é? Mas tem que haver sempre uma palavra. E escolheram muito bem esta. E eu pus-lhe muito bonito, agregado, porque acho que juntar pessoas é sempre um momento muito bonito. E gosto muito de o fazer em formas de cursos, conversas sobre livros, conversas sobre viagens, porque é mesmo aí, muito mais do que num laboratório ou num consultório de psiquiatra, que encontramos a resposta para estas grandes questões. Obrigado.